Caras do Franco, episódio dedicado à literatura. Vamos conhecer um projeto interessante que está a contribuir para a afirmação de novas vozes nas letras em Moçambique. Vamos conhecer também um percurso de uma mulher que encontra nos livros uma forma de contribuir para um país melhor. Sandra Tamel. Obrigado por teres aceitado este convite. Eu é que agradeço o convite, é sempre um prazer falar sobre a minha paixão, que são os livros, livros traduzidos e principalmente numa casa que há mais de 7 anos me recebe com tanto carinho, que é o Franco. Estamos numa biblioteca. O que te dizem os livros, o que te diz a biblioteca sobre a vida, sobre o mundo, sobre a democracia? É assim, eu cresci com livros. Eu acho que em casa dos meus pais, dos meus avós, dos amigos, sempre houve estantes de livros e assim que me ensinaram beabá, perderam-me para esse mundo. E então o livro para mim é tudo, é o ar que eu respiro quase. E eu digo isso, que sou uma pessoa que não compreendia muito a poesia, mas hoje digo que a poesia para mim é como o ar que eu respiro. E essa poesia, esses livros são encontrados num espaço como este, uma mediateca, que democratiza o conhecimento, porque não é preciso pagar para cá estar. Então, eu sou uma das poucas pessoas felizardas em Moçambique que consigo ter livros. Consigo ter livros em qualquer língua, eu consigo ler em 6 línguas diferentes, consigo ter acesso a mercados além fronteiras, e esse é um privilégio muito grande. Mas ao mesmo tempo sinto que é necessário haver essa democratização da leitura, no sentido de haver espaços, mais espaços como este, em que um jovem consiga vir e ter acesso a um livro gratuitamente, poder estar aqui e abrir a mente, o seu coração para o mundo, porque um livro é uma janela para o mundo. Descobrir a poesia, descobrir livros, as outras línguas, o que te fez perceber sobre as pessoas, sobre a diversidade? Oh meu Deus, primeiro perceber as pessoas, várias pessoas que eu tenho dentro de mim, porque nós às vezes pensamos que o indivíduo comporta apenas um ser e não é isso, nós temos diferentes facetas e eu penso que quando nós exploramos a leitura, ou pelo menos é a experiência que eu tenho, quando eu leio um livro, às vezes não me consigo concentrar apenas no que estou a ler, ele vai despertar em mim N sensações e N personalidades que às vezes eu não tivesse de outra forma encontrado. E eu falo isso porque a minha narrativa de vida mudou completamente por causa de um livro. Eu traduzi um livro em 2004, quando estava na Faculdade de Arquitetura, e esse livro foi o princípio da mudança da minha carreira. Deixei de ser arquiteta, passei a ser a arquiteta das palavras e da palavra traduzida e abracei de peito aberto aquilo que é a minha outra paixão, que eu sou poliglota, adoro aprender línguas, agora estou a aprender língua de sinais moçambicana, que é um mundo, e pronto, o livro muda completamente, se formos a ver a narrativa daquilo que é Sandra Tamel, porque Sandra Tamel não existe sozinha, existe uma árvore genealógica toda por trás. E nessa árvore genealógica, apenas uma geração e meia, portanto, a minha avó não sabia ler nem escrever. Era uma mulher que casou aos 12 anos, teve o primeiro filho aos 13, e vemos como é com um livro, portanto, ela já educou meu pai, que já me educou, e completamente mudamos de uma mulher que era agricultora, não diria de subsistência, porque ela tinha o seu próprio negócio, mas que passa para um negócio completamente diferente, porque eu quero fazer do livro um negócio. Claro. E é disso que vamos falar. Eu sei que a sua relação com o Franco também permite que isto seja possível, criando vários programas de intervenção, e estás de parabéns por isso. Mas Sandra, conta-me, em 2021, no nosso século, no nosso tempo, os livros ainda podem ser colocados como instrumentos de transformação, podem construir ou reconstruir ou desconstruir as nossas narrativas hoje, num mundo em que somos invadidos por tantas notícias más e por várias razões. Os livros podem ser um lençol quente em madrugada sofrida. Eu acho que agora mais do que nunca. Primeiro porque o livro teve de mudar de rosto. Eu ainda sou da antiquada, que eu adoro sentir o livro na mão, sentir o cheiro das páginas, físico, né? exatamente. Mas hoje em dia é possível ter o livro em vários formatos.
Talvez nós em Moçambique não sintamos assim tanto essa presença do e-book, mas vemos o e-book, por exemplo, permite o acesso imediato. Portanto, um livro que seja lançado na Nova Zelândia, que sei lá que horas estão na Nova Zelândia, eles estão tão à frente que parece que podemos perguntar como é que o futuro funciona, e espero que não seja tão dramático como está a ser, que eles foram para lockdown agora. E então pensar que um livro lançado na Nova Zelândia, algumas horas depois está em Maputo disponível no meu leitor de livro digital. Mas nós temos uma realidade diferente. Em Moçambique não há tanta digitalização assim, mas eu penso que hoje mais do que nunca o livro dá este cobertor, porque quando falamos de um momento em que estamos tão decepcionados com aquilo que podem ser lideranças, que pode ser a posição geral da sociedade, em que perdemos alguns valores, eles podem ser resgatados através da leitura, sem dúvida. E conta-me, como e quando é que nasceu esta relação com o Centro Cultural Franco-Moçambicano? Olha, eu, se não me engano, foi em 2014, com a direção da Eden Martin, em que também se dá a gênese daquilo que é o concurso de tradução literária que está na gênese da 3009. E então houve uma reunião em 2014 em que falamos sobre tradução, e a Eden Martin esteve lá com a Elizabeth Monteiro Rodrigues, que traduz Miyakoto para a língua francesa, e houve ali 3 mulheres que de alguma forma perceberam que estavam a comunicar no mesmo comprimento de onda. Ela convidou-me para fazer o evento da Festa da Tradução. Tradução 30 de setembro é o dia em que celebramos a tradução, porque é uma profissão que geralmente não é reconhecida no sentido de não ter visibilidade, porque se nós formos a pensar, nós temos vários noticiários, nós não temos lá um intérprete de língua de sinais para tornar o noticiário mais acessível. Nós temos noticiários que não estão traduzidos em todas as línguas moçambicanas, nós temos mais de 41 línguas que são faladas neste país. Então, há que reconhecer estes profissionais que se dedicam a fazer esta ponte entre línguas e a permitir que a informação, a cultura, os valores passem para toda a sociedade. E então, não havendo este reconhecimento, através da Festa da Tradução, nós conseguimos ter um momento em que juntávamos a sociedade no geral e dizíamos, olha, vamos celebrar hoje o tradutor, e o tradutor faz isto, e uma das coisas que faz é a tradução literária. E então, este espaço, que foi quem deu o primeiro impulso a dizer, olha, não vamos pensar num evento pequeno, vamos pensar uma coisa numa sala. Nós tivemos o auditório, fomos crescendo, daqui da sala de exposições para... Aliás, fizemos uma vez na Mediateca e fomos crescendo até chegarmos ao auditório, que no ano passado mesmo, apesar da pandemia, tivemos sala esgotada, tivemos muita gente que não conseguiu entrar, mas não podíamos fazer nada. Okay. E é importante, não é, medir esse crescimento Sem dúvida. Porque isto nos faz pensar sobre a relevância da data, mas mais do que a data, o tradutor e o trabalho todo de tradução, que sem dúvidas é muito importante. E falo-me da contribuição do Franco para isso. Como é que o Franco acaba por ser uma peça importante para que ao nível do país, pelo menos, comecemos a refletir profundamente sobre a relevância desta área para as letras, para a cultura? Olha, o Franco, primeiro, está num edifício histórico, e penso que é o maior centro cultural francófono na região, e então é conhecido por isso. Então, ter um parceiro tão importante com esta envergadura é lógico que nos faz crescer. Primeiro, eles têm os canais de divulgação próprios que nos permitiram chegar mais além. Nós estávamos talvez restrito, podíamos colocar alguns cartazes na faculdade de letras, onde se seleciona este curso de tradução e interpretação, mas assim, quando um cartaz está no Franco, quando o Franco posta na página do Facebook que vai haver este evento, quando o Franco nos cede o auditório para fazermos o evento, a credibilidade ou a forma como somos vistos pela sociedade muda completamente. Isso foi crucial, tanto que nós conseguimos este ano trazer para Moçambique o primeiro prémio Excelência para esta iniciativa que se desenvolve aqui no Franco, o primeiro prémio Excelência para os PALOP, da maior feira do livro do mundo, que é a Feira do Livro de Londres. Fascinante. Fascinante também perceber que
É um projeto que, mais do que explorar as nuances localmente, está de olhos virados para o mundo. A internacionalização é o caminho. Como é que esses canais também e a vossa relação com Franco vai melhorando a vossa abordagem sobre a relevância de se pensar global? Olha, pensar global, acho que para qualquer pessoa que viva neste século tem de pensar global. Acho que existe um slogan, think global but act local, qualquer coisa assim. Não sei falar francês, infelizmente, senão diria a mesma coisa em francês, só pelo espaço em que estamos. Temos cursos aqui. O tempo é que era bom que houvesse assim num pacote especial a dizer, olha, consiga tempo para ir fazer o curso que eu tentei. E então... Pensar o global. Pensar global, sim. A francofonia, esta aproximação, porque através do nosso concurso nós fazemos isso, porque assim, quando falamos em multiplicidade linguística, eu não sei se o David sabe, existem 6.000 línguas faladas no mundo e 200 línguas gestuais. Então, quando existe esta diversidade linguística, e nós estamos a falar com um parceiro que tem esta preocupação não só de lecionar, não só de fazer a ponte, porque temos atrás de mim livros de Victor Hugo, no original, em tradução. Isto nos permite ver a coisa de forma diferente, porque assim, nós pensamos Moçambique, um pequeno país africano, com os piores índices de pobreza, os piores índices de desenvolvimento, mas quando temos gente que está aqui e que nos faculta estas ferramentas, o acesso à internet muda completamente a forma como uma pessoa vai comunicar e uma das coisas talvez que a pandemia nos tenha trazido que seja positiva é esta abertura. Hoje em dia, as pessoas estão mais dispostas, talvez, a sentar à frente de um computador e comunicar para aquele mundo que está lá fora, para este globo que existe, fora daquilo que são as nossas preocupações, não que elas não sejam relevantes, mas às vezes a resposta que nós buscamos, ou o alívio, principalmente, e eu acho que há um momento mais importante de falar sobre sanidade mental, como agora... com tantas restrições impostas pela pandemia, não podemos ver os nossos amigos, se os vemos não os podemos abraçar, e então isto tem um grande impacto e ao mesmo tempo, através desta disponibilidade de tecnologias que podem ser encontradas num espaço como este, infelizmente encerrado, que eu tenho imensa pena, tenho saudades de vir assistir a um espetáculo, tenho saudades de vir ver uma exposição. E pronto, e tenho de me conformar com isso, mas eu penso que num espaço como este nós temos a noção daquilo que é o mundo, porque a francofonia, não sei agora como é que se compara com a lusofonia, mas eu penso que é um bocadinho maior. Vamos pensar no que disse quase na abertura da nossa conversa, a ideia de pensar o livro como um produto a colocar no mercado. E é o que a sua editora está a fazer, a 3009. Vamos conhecer essa editora também nesta conversa. Como é que vocês pensam e ambicionam o grande mercado francófono de livro, tendo em conta esta ponte que existe através do franco? Olha, neste momento nós estamos a fazer a abertura, Moçambique a abrir os braços para a francofonia. Por exemplo, nós vamos lançar agora, 30 de setembro próximo, aqui neste espaço, o terceiro volume resultante deste concurso que nós promovemos em parceria com o franco-moçambicano. E então esse volume vai trazer pela primeira vez textos traduzidos de Madagascar. E na edição de concurso que está a acontecer agora, que portanto que o volume vai ser lançado em 2022, já não temos um só conto, já temos 3 contos de Madagascar. Portanto, isto foi a abertura para a francofonia aqui na SADC, porque nós já tínhamos feito, fazemos sempre tradução do francês para o português, ainda não o contrário, porque não se recomenda que se faça uma tradução para a língua que não seja materna. Então, nós estamos a traduzir do francês e inglês para as nossas línguas maternas, quer seja português, xangana, xitsua. Então, temos essa abertura. Então, vamos lançar, a 30 de setembro, um texto que se chama Le Détonateur, que vem do Madagascar, está traduzido em xangana e em português, e ficou muito bonito. Uau, interessante. E isto vai ser lançado aqui em Maputo, no Centro Cultural Franco-Moçambicano, portanto fiquem atentos aos nossos seguidores.
Isto imagino que seja bastante complexo, o trabalho de tradução. Há uma célebre frase que eu ouvi de um autor que diz assim: traduzir significa escrever um novo livro, não é? Quase De certo isso. modo. Então, fale-me da complexidade de traduzir essas obras, e agora em setembro teremos esta oportunidade Pois. aqui no Franco de acolher a sessão de lançamento dessa obra. Então é assim, existem várias escolas. Há escolas que consideram a tradução literária uma ciência, outras que consideram uma arte. E eu penso que é um casamento entre as duas. E principalmente vindo de um background de arquitetura em que é muita ciência, mas ao mesmo tempo com a pitadinha da arte, sim. Então eu abordo a tradução, sim, como essa osmose entre autor e tradutora. Porquê? O texto já não é só dele, ele passa a ser também meu, porque eu faço a primeira interpretação. Quem me vai ler em tradução, ou quem nos vai ler em tradução, depois vai perceber um bocadinho da Sandra. Por isso é que às vezes eu fico receosa de mostrar as traduções. Publico-as sim, mas é um momento quase de me pôr a nu, porque foi a interpretação de um texto, porque eu acho que a leitura é um momento íntimo. E a tradução faz essa passagem da intimidade para a abertura, para abraçar mais gente. E então esse processo tem várias fases. Posso falar um bocadinho do meu processo pessoal. Nunca leio o texto antes de traduzir, porque se eu ler, perde-se quase que aquela magia do primeiro contacto. Ou se o leio, posso fazer algumas anotações e depois já não consigo ter uma tradução tão fluida ou tão bem conseguida como eu conseguiria se abordasse o texto pela primeira vez. Então, esta primeira tradução pode-se dizer, um tanto literal. Depois passa por um segundo processo em que eu tenho de fazer um distanciamento daquele texto. Tenho de ir traduzir, talvez se estivesse a traduzir prosa, ir para a poesia, ou até mudar de língua, porque eu traduzo do italiano de inglês, e então posso mudar de língua só para lavar, como se fosse... eles dizem amuse-bouche, não é? Qual é que limpa o palato? Pronto. Esqueçamos, pronto. Então, para limpar o palato da tradução, e depois volto a ela com um olhar mais clínico. E então aí vou para aspectos técnicos, como transferência de nomes, porque a tradução, por exemplo, questões simples de inglês para português no francês não acontece tanto. O endereço escreve-se de forma diferente. Depois há a questão dos nomes próprios. Pode ser que o John fique João, mas pode ser que o John continue John. Então são essas escolhas que o tradutor tem de fazer. Como disse, escolhas muito pessoais. E depois tem a questão das frases idiomáticas, que são sempre onde alguns tradutores tropeçam, porque nem sempre a frase idiomática se diz da mesma forma. Por exemplo, nós dizemos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Em francês acho que são passarinhos, ou em inglês é que são passarinhos, e em francês são... é outro animal, diferente portanto, há que haver esta percepção. E eu tenho uma citação que eu gosto muito do Saramago, em que ele diz que o escritor faz uma literatura nacional, mas o tradutor faz da literatura global. E então, esse trabalho é de extrema responsabilidade. Então, depois usamos todas as ferramentas que existem. O Word é fantástico. Corretor ortográfico. O Word até faz a leitura em voz alta. Portanto, ponho-me bem sentadinha e ouço. E então, o soar, porque nós queremos tornar um livro acessível. E como é que se torna esse livro acessível? Não podemos exigir que o leitor vá de minuto em minuto ao dicionário ver o significado de uma palavra. Essa é a minha opinião. E então, uma tradução que seja o mais acessível, aberta, simples possível e que soe bem ao ouvido, o nosso trabalho está feito. E principalmente quando fazemos com audiolivro. Às vezes, quando estou a ouvir o audiolivro, faço traduções ao texto a dizer, olha, ali não soava bem. Pois. E é preciso ter ritmo, não é? Tem que ter ritmo. O ritmo é tudo. Eu tive uma aula com professores catedráticos de tradução literária e estivemos só a ver o ritmo. Nesse caso, estávamos a estudar a tradução do árabe para português. Não falo ainda árabe para traduzir, mas o árabe é uma língua, o árabe, o chinês, são línguas tónicas. E então, quando se traduz poesia,
dessas duas línguas para português, ou tentar, por exemplo, traduzir. Eu traduzi Elder Fife, Mbate Pedro e Rogério Manjate para inglês. Os desafios que são, porque nós temos os trocadilhos, temos, por exemplo, o Elder Fife diz: juro por tudo quanto é mais salgado. Como é que vocês iam traduzir isso? E então, uma noite, uma bela madrugada, eu disse, ok, talvez I swear to cod é bacalhau, e ao mesmo tempo é mudando uma letra do God, I swear to God, então acho que ficou ali, juro por tudo quanto é mais salgado. Pois. E devo imaginar que também traduzir de uma outra língua para as nossas, sobretudo as línguas banto, seja muito mais profundo, como o livro que vai ser lançado agora em setembro. Sem dúvida. Aqui no Franco, porque as línguas banto, as palavras não são só palavras, não é? Exato. As palavras carregam muito de nós. Queres falar sobre isto em particular, tendo em conta a obra que vem agora em setembro? Pronto, então nós discutimos várias questões com os dois tradutores que propuseram, porque houve uma tradução em Shitsua e outra em Xangana, que são as duas primeiras traduções que aparecem em línguas banto no nosso concurso. E então há conceitos que podem parecer simples, como a tradução de prateleira. E então estamos a referir uma prateleira de um armário em casa, estamos a referir uma prateleira de supermercado. Então como é que vamos dizer que é a prateleira de supermercado em Xangana? Sem contar uma história, só nesse aspecto. E então há momentos em que temos de criar palavras. Com as línguas banto nós temos essa questão que nem todas estão padronizadas, no sentido de haver uma grafia. Várias pessoas podem falar da mesma forma, mas escrevem completamente diferente, então houve essa questão de uniformização também. Está a ser feito um trabalho pelo Laboratório de Bantuística da UEM também para padronizar a forma de escrever as línguas banto. Então é um exercício completamente diferente, mas extremamente rico ver a transposição, porque, por exemplo, houve quem dissesse como é que vamos traduzir um manual de física astronómica em Xangana, porque como é que se diz um planeta em Xangana, como é que se diz a galáxia, como é que se diz... Então tem de haver um trabalho de uma equipa e é extremamente gratificante ser parte dessa equipa que está a fazer essa transposição de literatura de Madagascar para as línguas moçambicanas. E é uma base muito importante de conhecimento para as nossas comunidades, não há dúvida. O que significa 3009? 30 de setembro. 30 de setembro. Ok. Sim, 3009, 30 de setembro, que é o Dia Internacional da Tradução. Como disse, eu adoro essa data. Então é uma homenagem à data. A tradução, o nome exatamente. Da editora, não é? Porque a 3009 só publica traduções. Muita gente nos contacta, eu tenho um livro, como é que eu faço? E então a nossa linha editorial é essa. Traduzir, não é? Traduzir. Fizemos um exercício para o 7 de abril, o Dia da Mulher Moçambicana, em que esse exercício, talvez porque eu sou apaixonada por números, se chama 7x4. 7 mulheres traduzidas em 4 línguas. Portanto, elas escreveram em português, submeteram-nos em português e nós traduzimos para Makua, Sena e Xangana. Então ficou as 7x4 para o 7 de abril. Ok. E qual é a vossa ambição do ponto de vista de cooperação com o Franco através da editora para o futuro? Oh, meu Deus, eles são um bom cliente em termos de livro. Tem aqui a Mediateca, portanto são os primeiros a ter os nossos livros aqui disponíveis para os leitores, mas vai mais além. Estamos a desenhar agora um projeto que está já a ser pensado há 2 anos, que é trazer uma personagem muito especial. Foi publicada uma parte no nosso primeiro volume, que foi apresentado pelo diretor Omar Poibon, em que ele fala-nos da Kissi. A Kissi é uma menina costa-marfinense que foi criada por uma escritora franco-costa-marfinense e é uma história super apaixonante. Primeiro porque retrata uma África diferente. Não só diferente porque estamos a falar de Costa do Marfim, estamos a falar de um subúrbio de Abidjan, mas diferente porque a Kissi não é uma menina de barriga grande com cabelo aloirado por desnutrição que está a pedir esmola. A Kissi é uma menina travessa
que quer entrar na casa de banho do avião, porque quer perceber como é que aquilo funciona, aqui sim, quer saber o que é que vai acontecer a ela, se ela pular de cima do telhado, se vai voar. E então tem uma história, tem esta beleza, e aqui sim é uma menina com as trancinhas, com os Peters. Portanto, é uma criança que eu acho que precisamos de apresentar às meninas aqui de Maputo, aqui sim, e a malta dela, que tem o Fofaná, o Edmond, que são uma turma super divertida. Uma história contada a partir de uma realidade de Costa de Marfim, mas que poderia ser contada a partir de uma menina de Moçambique, enfim, esta África imensa e muito comum. Estamos a terminar a nossa conversa. Já. Temos que traduzir a nossa história em um livro, porque o seu percurso é bastante longo. E Sandra, eu gostaria de ouvir de si como última pergunta, mesmo uma provocação. Quando é que um autor engole o tradutor e quando é que o tradutor engole o autor? Oh, meu Deus, estamos a falar em antropofagia a esta hora. Olha, eu acho que idealmente não se deviam devorar. Eles deviam, como disse, buscar uma simbiose. Então, como tradutora, e já traduzi vários nomes de vários estilos, várias narrativas, eu acho que há primeiro aquela paixão por parte do tradutor, porque nós temos um papel fundamental. Nós é que vamos buscar um autor. Às vezes, um tradutor é que permite que um autor ganhe fama internacional, porque alguém se apaixonou pela obra dele e começou a traduzir e levou para um mundo completamente diferente. Por exemplo, este trabalho que estou a fazer com a Cavalo do Mar, se pegar, eles vão entrar para o mercado anglófono através desta tradução, que eu penso que de tudo que é mais salgado ao suerto cod, não nos devoramos, nós conseguimos encontrar ali uma forma de exprimir e passar esta linguagem dos poemas tão lindos que vêm dos desdenhos. Aliás, o título, traduzir desdenhos para inglês foi um desafio. Então, não, eu acho que encontramos, é como se fosse um dueto, passa a ser uma canção a duas vozes, uma escrita a quatro mãos. Muito obrigado pela presença e espero que não parem de crescer e esta relação com o Franco continue a abrir grandes caminhos para o futuro. Obrigado. Obrigado eu. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima.